Capítulo 2. Depois de muito tempo, estavam vestidos e Nancy estava em pé nos degraus do pátio, fazendo sombra a seus olhos e tomando conta deles, enquanto subia um morro, repleto de urzes, que ia dar em Camberhurst. Eu gostaria que ela pegasse na mão da menina vez ou outra, só para que ela soubesse como é a mão da mãe. Talvez ela pegue, pelo menos depois que o Sr. Edward for para a escola. Enquanto seguiam adiante, a Sra. Browne passava para as crianças algumas regras, algumas maneiras respeitosas e etiqueta. Meg, você precisa se sentar mais ereta do que nunca. Deixe as suas costas retas, criança, e não se remexa. Se eu tossir é porque você precisa se esticar. Eu vou tossir sempre que eu vir você fazendo alguma coisa errada e vou estar de olho em você o dia inteiro. Então não se esqueça. Você, Edward, mantenha-se muito bem. Se o Sr. Baxter oferecer, você pode tomar uma taça de vinho, afinal de contas você é um menino. Mas preste atenção e diga a sua saúde, senhor, antes de bebê-lo. Prefiro não beber o vinho se for para dizer isso, disse Edward abruptamente. Ah, tolice. Meu bem, você vai gostar de agir como um cavalheiro, tenho certeza. Edward resmungou alguma coisa inaudível, mas sua mãe prosseguiu. Obviamente vocês nunca devem esperar ser servidos mais do que 2 vezes. 2 porções de carne e 2 de pudim é o que há de polido. Vocês podem pegar menos, mas nunca mais. Ah, mamãe, como está bonita a torre de Camberhurst, com aquela nuvem escura atrás dela, exclamou Meg ao alcançarem a vista da cidade. Você não tem nada que se meter com o pináculo de Camberhurst, quando eu estiver falando. Estou perdendo o fôlego de tanto falar para lhes ensinar como devem se comportar. E lá vai você procurando por nuvens e outras bobagens. Eu tenho vergonha de você. Apesar de Maggie caminhar em silêncio, ao lado de sua mãe por todo o resto do caminho, a Sra. Browne estava muito ofendida. Para resumir suas instruções sobre boa educação, se quisesse, Maggie poderia ser servida 3 vezes. Sua mãe estava cansada dela. Eles estavam bem adiantados. Quando eles se aproximaram da ponte, foram encontrados por um menino alto de boa aparência, que guiava um belo pônei Shetland com uma sela lateral sobre ele. Aproximando-se, dirigiu-se à Sra. Browne. Meu pai imaginou que sua filha estaria cansada e, por isso, pediu que eu trouxesse o pônei de minha primeira para ela. Ele é mais tranquilo do que podem imaginar. Isso agora era provocativo demais para a Sra. Browne, já que havia decidido atirar Meg ao descrédito. No entanto, não havia remédio para aquilo. Tudo o que poderia fazer era estragar ao máximo o divertimento dela, olhando e falando de um jeito frio, algo que normalmente deprimia o coraçãozinho de Meg. E de fato ela conseguiu tirar todo o prazer daquele momento. Fora em vão que Frank Buxton fizera o pônei trotar e cavalgar a meio galope. Assim, ela parecia triste e séria. Coisinha melancólica, ele pensou, mas era extremamente gentil e atencioso, como qualquer menino bem educado deveria ser. Finalmente chegaram à casa do Sr. Buxton. Ela ficava na rua principal e a porta da frente abria sobre ela um lance de degraus. Largamente para os lados estendiam-se as janelas revestidas com pedras. Era, na verdade, uma mansão. E não era necessário o contraste das casas vizinhas para fazê-la parecer imponente. Ao entrarem, chegaram a um grande salão, fresco mesmo naquele escaldante dia de julho. Havia ali um emblema preto e branco no chão,
canapés velhos ao redor das paredes e grandes vasos de curiosa porcelana preenchidos com pot-pourri, termo francês que faz referência a uma mistura de pétalas de flores secas e especiarias utilizadas para perfumar o ar. O ambiente escuro era agradável depois da luz ofuscante lá de fora, e a luz e a alegria necessárias eram fornecidas pela espreitadela no jardim, emoldurado pela grande entrada que dava para ele. Havia rosas, ervilha de cheiro e papoulas, uma rica abundância de cores, que combinava com o frescor um tanto escuro do saguão. Toda a casa falava sobre a riqueza que tinha sido acumulado por gerações e que era mostrada de uma forma confortável, grandiosa e sem ostentação. Os ancestrais do Sr. Buxton haviam sido pequenos proprietários rurais, mas há 2 ou 3 gerações é possível que, com ambição, tenham tomado seu lugar como pequena nobreza, já que havia aumentado muito o valor da propriedade deles e havia sido bastante considerável a quantia de suas economias. Eles, no entanto, continuaram a viver na velha fazenda até o momento em que o avô do Sr. Buxton construiu em Camberhurst a casa sobre a qual falo. Mas ele sentiu-se bastante envergonhado pelo que havia feito, pois era como se estivesse dando um passo fora de seu lugar. Ele e sua esposa sempre se sentavam na cozinha, e foi apenas depois do casamento de seu filho que os cômodos de entretenimento foram mobiliados. Mesmo assim, eles foram guardados com postigos fechados e com a mobília ensacada durante toda a vida do velho casal que, todavia, adquiriu certo orgulho em adicionar ornamentos elegantes e nobres, porcelanas antigas aos apartamentos. Porém, eles morreram e foram colocados junto com os seus pais. Os jovens Sr. e Sra. Buxton, com respectivamente 51 e 45 anos de idade, reinaram em seu lugar. Eles tiveram o bom gosto de não fazer mudança repentina, mas gradualmente os cômodos foram assumindo uma aparência habitada. E seus filhos, um menino e uma menina, cresceram, desfrutando de grande riqueza e de altos níveis de refinamento. Mas, ainda assim, evitaram de maneira bastante modesta igualar-se de alguma maneira às pessoas do condado. Lawrence Buxton foi mandado para a mesma escola em que seu pai havia estudado, e a ideia de ir para a faculdade para completar a sua educação foi, depois de certa ponderação, desaprovada. Com o decorrer do tempo, ele sucedeu seu pai e casou-se com uma moça doce e gentil de uma família decadente e muito pobre do condado. Moça com quem ele teria um filho e que entraria em um quadro de saúde bastante delicado. A irmã dele havia se casado com um homem cujo caráter era pior que sua sorte e havia se tornado viúva. Todos consideravam a morte de seu marido uma bênção, porém ela o amava, apesar da negligência de muitas outras falhas mais grosseiras. E então, não muitos anos depois, ela morreu, deixando sua filhinha aos cuidados de seu irmão, com uma súplica em voz evanescente, de que ele jamais diria uma palavra contra o falecido pai de sua filha. Então a pequena Hermínia foi levada para a casa por seu tio arrependido, que sentia agora o quão duro havia agido com sua irmã, ao interromper qualquer comunicação com ela, durante seu malfadado casamento. "Onde está Hermínia, Frank?" perguntou seu pai, falando por sobre o ombro de Meg, enquanto ainda segurava sua mão.
Eu quero levar a Sra. Brownie até sua mãe. Eu disse para Hermine estar aqui para dar as boas-vindas a esta garotinha. Vou levá-la até o lugar em que Minnie está. Acho que ela está no jardim. Volto em breve. Disse ele, acenando com a cabeça para Edward. Vamos direto e depois seguimos até os coelhos. Então, Frank e Meg deixaram o grande cômodo, imponente, cheio de raras coisas estranhas, e rico em livros, e foram para o jardim ensolarado e perfumado que se espalhava por detrás da casa. Descendo um dos caminhos com cerca viva de rosas de cada lado, vinha uma fadinha leve com longos cachos louros e uma tez similar a uma rosa de porcelana. Com o azul intenso do céu de verão como fundo, Meg imaginou que ela parecia um anjo. A menina nem se apressou, nem diminuiu a velocidade de seu passo quando os viu. Continuou ouvindo com o mesmo passo delicado de saltinhos suaves. Rápido, Minnie! Gritou Frank. Mas Minnie parou para pegar uma rosa. Não precisa ficar comigo, disse Meg, suavemente, apesar de ter segurado a mão dele como a de um amigo, e de não ter interpretado os modos da pequena fada como particularmente cordiais ou graciosos. Frank aceitou suas palavras e saiu correndo até Edward. Hermínia veio um pouco mais rápido quando viu que Meg havia sido deixada sozinha. Mas algum tempo depois de estarem juntas, elas não tinham nada a dizer uma à outra. Hermínia era facilmente impressionada pelas pompas e vaidades do mundo, e o belo vestido novo de Meg parecia para ela feito de seda marrom velha e passada a ferro. Apesar da voz de Meg ser suave, com um prateado som de campainha, ela pronunciava suas palavras com um jeito grosseiro e caipira de Nancy. Seu cabelo era curto de todos os lados e seus sapatos eram grossos e faziam barulho quando ela andava. Hermínia favoreceu a visitante e considerou sua atitude muito gentil e condescendente. Mas elas não eram particularmente amigáveis. A visita prometia ser mais honorável do que agradável, e Meg quase desejava estar em casa novamente. A hora do almoço chegou. A senhora Buxton almoçou em seu próprio cômodo. O Sr. Buxton era amável, jovial e premente. Ele quase repreendeu Meg porque ela não queria pegar mais do que 2 porções do pudim favorito dele. Ela lembrou-se do que a sua mãe havia dito e sabia que seria observada durante todo o dia. Isso deu a ela um ar tanto quanto empertigado e esquisito, muito diferente de sua usual espontaneidade suave e encantadora. Ela ficou aliviada quando percebeu que Edward e o Sr. Buxton estavam tão desconfortáveis um com o outro quanto ela e a senhorita Hervey. Tal sentimento por parte dos meninos talvez tenha feito as 4 crianças unirem-se após a refeição. Vamos para o balanço nos arbustos, disse Frank depois de uma pequena consideração, e para lá eles correram. Frank propôs que ele e Edward balançassem as 2 meninas, e por um momento tudo correu muito bem, mas depois de um tempo Edward achou que Meg estava aproveitando bastante e pensou que gostaria de ter sua vez, e Meg, na primeira palavra dele, saiu. Você não gosta de balançar? Perguntou Hermínia. Sim, mas Edward gostaria de ir agora. E o menino, de acordo, tomou seu lugar. Frank virou-se, pois não iria balançá-lo. Meg então fez um grande esforço para conseguir balançar seu irmão. Mas ele era pesado e por isso o balanço inclinou desigualmente. Ele repreendeu-a por aquilo que ela não podia evitar e saltou tão rudemente que o assento atingiu o rosto de Meg, derrubando-a. Quando se levantou, seus lábios latejavam de dor, mas não chorou. Ela apenas olhou apressadamente para seu vestido. Havia um grande rasgo, cruzando a extensão da frente.
Aí sim ela derrubou lágrimas, mas lágrimas de medo. O que sua mãe diria? Hermínia viu-a chorar. Você está machucada? Perguntou ela gentilmente. Oh, como seu rosto está inchado! Que menino ranzinza e rude é o seu irmão! Eu não sabia que ele ia saltar. Não estou chorando porque estou machucada, mas por causa deste grande rasgo no meu lindo vestido novo. Mamãe vai ficar tão desgostosa. É um vestido novo? Perguntou Hermínia. É novo para mim. Nancy ficou acordada várias noites para fazê-lo. Oh, o que vou fazer? O coraçãozinho de Hermínia derreteu-se com tamanha pobreza. Seu melhor vestido era feito de seda velha e esfarrapada. Ela colocou seus braços ao redor do pescoço de Meg e disse: Venha comigo, vamos para o quarto de troca da minha tia. Dawson trará para nós um pouco de seda para que eu possa ajudá-la com o remendo. Essa Minnie é uma garota muito gentil, disse Frank. Ned, emburrado, havia se afastado. Não acredito que os meninos tenham sido cordiais um com o outro novamente naquele dia, pois, como Frank disse à sua mãe, Ned poderia ter pedido desculpas, mas ele é um completo tirano com aquele ratinho marrom, que é sua irmã. Hermínia e Meg seguiram com os seus braços ao redor do pescoço uma da outra para o quarto de troca da senhora Buxton. O infortúnio havia feito delas amigas. A senhora Buxton estava no sofá, parecia tão suave e sem cor, com seu roupão de musselina, que quando a viu pela primeira vez deitada com seus olhos fechados, o coração de Meg levou um susto. Pensou que estava morta. Mas ela abriu seus grandes olhos lânguidos e chamou-as, até lá ouvindo a história das duas meninas com interesse. Dawson está tomando o seu chá. Olhe na minha caixa de costura, Minnie. Há um pouco de seda lá. Tire o seu vestido, meu bem, e traga-o aqui e deixe-me ver como ele pode ser remendado. Tia Buxton, suspirou Hermínia. Deixe-me dar a ela um dos meus vestidos. Este é muito velho. Não, meu amor, mais tarde vou lhe dizer o motivo, respondeu a senhora Buxton. Ela olhou o rasgo e ajeitou para que as pequeninas pudessem remendá-lo. Hermínia ajudou Meg com muita boa vontade. Enquanto as duas estavam sentadas no chão, a senhora Buxton admirou-se com o belo contraste que faziam. Hermínia, deslumbrantemente bela com seus cachos dourados e seu vestido azul celeste. Meg com seus pequenos ombros brancos e arredondados que escapavam de seu saiote, com seus cabelos castanhos que eram tão brilhantes e macios quanto as castanhas às quais se assemelhavam em cor, e com seus longos cílios negros que pendiam por sobre sua bochecha clara e macia, pele que teria dado a ideia de fragilidade se seus lábios rubros não refletissem perfeita saúde. E quando ela olhou para cima, mostrou grandes e puros olhos de cor cinza escuro. O vermelho intenso da cortina de fundo destacava bem as duas pequenas figuras. Dawson chegou. Ela era uma pessoa séria e já de idade, e de quem Hermínia tinha muito mais medo do que tinha de sua tia. Mas atendendo ao desejo da senhora Buxton, ela terminou de remendar o vestido para Meg. O Sr. Buxton chamou algumas das velhas amigas de sua mãe para um chá, já que não tenho condições de descer, mas eu acho, Dawson, que devo convencer estas duas garotinhas a tomarem chá comigo. Vocês conseguem ficar bem quietinhas, minhas queridas, ou acharão isso tedioso? Elas aceitaram o convite com satisfação. Hermínia fez todos os tipos de promessas fantásticas com relação ao silêncio e começou a andar na ponta dos pés de um jeito tão trabalhoso
que a senhora Buxton pediu para que ela, por fim, não tentasse mais aquilo e que ficasse quieta, já que ela fazia muito menos barulho quando não tentava. Aquela foi a parte mais feliz do dia para Meg. Algo nela estava em tamanha harmonia, com a gentileza doce e resignada da senhora Buxton, que respondia como um eco, e as duas entendiam uma a outra estranhamente bem. Elas pareciam velhas amigas. Meg, que ficava excluída em casa porque ninguém se importava em ouvir o que ela tinha a dizer, abriu-se e contou para Hermine e para a senhora Buxton tudo sobre a sua forma de passar o dia e descreveu sua casa. Que estranho, disse Hermínia. Eu já cavalguei por aquele caminho na Abd-el-Kadr e nunca vi sua casa. É como o lugar em que a bela adormecida morava. As pessoas às vezes parecem passar pelos arredores, mas jamais a encontram. Se você não seguir um pequeno rastro de ovelhas, que parece terminar em um pedaço cinza de pedra, você pode chegar à distância de um arremesso de pedra das chaminés e jamais a verá. Você iria achar nossa cabana muito linda, imagino. Você nunca segue por aquele caminho, senhora? Não, meu amor, respondeu a senhora Buxton. Mas você vai algum dia? Eu temo que eu nunca mais possa sair outra vez, disse a senhora Buxton, numa voz que, apesar de baixa, era muito alegre. Meg pensou no quão triste aquele lugar provavelmente havia sido antes dela e, depois de um tempo, pegou um banquinho e sentou-se ao lado do sofá da senhora Buxton, roubando a mão dela nas suas. A senhora Browne estava cheia de orgulho e felicidade no andar abaixo. O Sr. Buxton tinha uma porção de piadas que, se não fosse por sua suavidade e sua bondade joviais, teriam se tornado tolas por serem repetidas, já que ele reformulava piadas engraçadas, porém já conhecida por todos. Ele gostava de fazer as pessoas felizes e, desde que existisse expressão corporal, ele percebia rapidamente o que era desejado. Sentava-se como um rei, pois, com exceção do pároco, não havia outro cavalheiro de mesma reputação em Camberhurst. Entre 6 ou 7 moças que sorriam alegremente de tudo o que ele falava e que, evidentemente, pensavam que a senhora Browne havia sido altamente honrada por ter sido convidada para o almoço e também para o chá. À noite, a carruagem foi chamada para levá-lo mais longe que uma carruagem pudesse levar, e houve um aperto de mãos meio misterioso entre seu anfitrião e ela quando saíram, o que a deixou muito ansiosa pelas luzes de casa sob as quais examinaria um pedaço de papel ruidoso que havia sido colocado em sua mão com algumas palavras balbuciadas a respeito de Edward. Quando todos haviam saído, houve uma breve reunião no quarto de troca da senhora Buxton. Marido, filho e sobrinha, todos vieram para dar a ela suas opiniões sobre o dia e os visitantes. A bondosa senhora Brown está um tanto quanto cansada, disse o senhor Buxton bocejando, por viver naquele buraco na charneca, suponho. No entanto, acho que ela gostou de seu dia. Nós convidaremos sua família vez ou outra para o bem de Brownie. Pobre Brownie. Que bom homem que ele era. Definitivamente não gosto daquele menino, disse Frank. Peço para que o senhor não o convide novamente, quando eu estiver em casa. Ele é tão egoísta e arrogante e ainda é meio snob vez ou outra. Mãe, eu sei o que você quer dizer com esse olhar. Bem, mesmo que eu seja arrogante às vezes, não sou snob. A pequena Meg é muito encantadora, disse Hermínia. Que pena ela não ter um vestido novo. Ela não foi admirável a respeito dele, Frank, quando o rasgou. Sim, ela é uma coisinha bastante amável, quando não tem o seu entusiasmo destruído por aquele irmão. Estou feliz que ele esteja indo à escola. Quando a senhora Brown ouviu onde Meg havia tomado seu chá, ficou ofendida.
Ela só havia se sentado com a senhora Buxton por 1 hora antes do almoço. Se a senhora Buxton podia suportar o barulho de crianças, ela não podia imaginar por que havia ficado trancada lá em cima, naquele cômodo, dando-se tais ares. Supôs que a senhora Buxton permitia-se tais caprichos, como não se sentar à sua cabeceira de sua mesa ou não fazer chá para sua companhia de uma forma decente e civilizada, porque era a neta do Sr. Henry Biddulph. Pobre Sr. Buxton. Que vida triste para um homem jovial e alegre ter tal mulher. Era uma boa coisa para ele ter companhia agradável, vez ou outra. Ela achou que ele parecia um pouco melhor por ter visto seus amigos. Ele deve se sentir terrivelmente deprimido com aquela esposa doente. Se ela fosse clarividente naquele momento, poderia ter visto o Sr. Buxton tocando carinhosamente as mãos de sua esposa e sentindo no fundo de sua alma um deslumbramento, diante do fato de alguém tão santo poder ter aprendido a amar alguém tão grosseiro como ele. Essa era a esplêndida e misteriosa bênção de sua vida. Sabemos muito pouco a respeito das verdades internas de uma casa de família em que entramos e saímos como convidados íntimos. Meg não podia suportar ouvi-los falar da senhora Buxton como uma fina senhora simulando uma doença. Seu coração batia rápido enquanto falava. Mamãe, eu tenho certeza de que ela está realmente doente. Seus lábios estavam sempre tão pálidos e sua mão estava muito quente todo o tempo em que a segurei. Você esteve segurando a mão da senhora Buxton? Onde estavam seus modos? Você é uma criaturinha precoce, sempre foi, mas não finja saber mais que os mais velhos. Não adianta dizer que a senhora Buxton está doente, se sabemos que ela é capaz de suportar o barulho de crianças. Eu acho que eles são um bando de pessoas arrogantes. E acho que Frank Buxton é o pior de todos, disse Edward. O coração de Meg foi destruído ao ouvir o modo frio e descortês com que falavam sobre os amigos que haviam feito tanto para deixar o dia deles feliz. Ela jamais se havia aventurado no mundo e não sabia o quão comum e universal é o costume de criticar tão severamente aqueles com quem acabamos de criar laços. E então isso magoou seus sentimentos. Ela estava um pouco deprimida também com a ideia de que poderia nunca mais ver a senhora Buxton e a amável Hermínia novamente. Como não se falava sobre uma visita futura ou contato, ela imaginava que isso jamais aconteceria e sentia-se como o homem das 1001 noites, que vira rapidamente as pedras preciosas e as glórias deslumbrantes da caverna antes que esta fosse imediatamente fechada e escondida na aparência de rocha maciça e estéril. Meg tentava se lembrar da casa, o azul intenso, o vermelho sangue e as tapeçarias de tom castanho quente eram tão surpreendentes depois de comparadas com as chitas claras de sua própria. E o efeito de um conjunto de cômodos que dão um para o outro era algo bastante novo para a garotinha. Os apartamentos pareciam derreter em uma distância indefinida, assim como os finais turvos dos corredores curvados na igreja. Porém, mais que tudo, ela tentava se lembrar do rosto da senhora Buxton. Nancy havia finalmente deixado de lado o seu trabalho e vindo para a cama com o intuito de confortar a pobre criança, que chorava ao pensar que a senhora Buxton em breve morreria e que jamais a veria de novo. Nancy amava Meg carinhosamente e não teve ciúmes da calorosa admiração pela senhora desconhecida. Ela ouviu suas histórias e seus medos, até que os soluços foram silenciados e a lua caiu através do
caixilho sobre as brancas pálpebras fechadas daquela que ainda suspirava em seu sono.